No São Paulo Futebol Clube, muitas e muitas mudanças mesmo de última hora, onde o técnico Hernan Crespo ele protagoniza e performa ali algumas mudanças interessantíssimas e importantes para o São Paulo conseguir respirar dentro de campo. Só que o Crespo não se mantém no cargo, apesar das mudanças, diante de tantas mudanças que tem tido no time do São Paulo agora, e eu vou explicar o que está impactando para o Crespo poder cair ou não. Mas isso é um assunto que vai rolar mesmo amanhã à tarde, na hora do impeachment ou não do Júlio Casares. Muitas fontes cravando já que o Crespo não se segura no cargo de jeito nenhum, pode golear hoje se o Casares cair amanhã. E o Casares eu vou explicar a que ponto que tá. Em paralelo a isso, o São Paulo tem negociado jogadores no mercado, inclusive o Julián Fernandes é o jogador que São Paulo está muito próximo de rolar, e tem mais novidade que chega por aqui. Eu quero atualizar você de tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube e as últimas notícias do tricolor paulista, que hoje joga e enfrenta o São Bernardo precisando da vitória a todo e qualquer custo. Sejam muito bem-vindos aqui na coletiva do Chuva. Chega nesse likeão aí para dar aquela moral no vídeo. Venha comigo e faça parte desse time que só cresce. Se inscreva aí, venha comigo, faça parte mesmo. Chega nesse likeão pra dar moral mesmo, que aí você me ajuda bastante no trampo aqui, fortalece e engrandece. Vamos lá? Olha só, o Casares amanhã tem a votação do impeachment ou não dele, né? Lá no Morumbi às 18 horas, e o voto pode ser também online. O Casares, ele nem deve deixar rolar esse voto se ele não perceber que ele tem o apoio devido lá dentro. O Casares, o que tá rolando? São Paulo, ele tem o grupo que apoiava o Casares, esse grupo está saindo um por dia, tá indo uma galera indo embora e largando o Casares sozinho. Então o Casares, ele vê que a votação pro impeachment ou não dele tá cada vez mais desfavorável a ele. Então se ele perceber que ele pode cair no impeachment, aí ele perde um monte de benefícios e regalias e moral dentro do time do São Paulo. Então ele faria igual o Carlos Miguel Aidar. Ele pega, vê na hora que não vai rolar mesmo, que ele não conseguiu dobrar os conselheiros para votarem a favor dele, e aí ele vai e pede o afastamento. Ele mesmo renuncia ao cargo. Aí a votação de impeachment ela é cancelada, não rola mais, e o Casares não seria expulso do clube, ele teria renunciado ao cargo. Isso nada tem a ver com a investigação policial, tá? É outra coisa. Mas no São Paulo, o Casares ele tá no fio do bigode ali, pronto para sair do tricolor. E isso impacta que o Muricy Ramalho também já está saindo depois de ter acesso e ciência do escândalo dos ingressos, do camarote, também dos carros e tudo. O Muricy está saindo, e com isso Milton Cruz também deve vazar do São Paulo agora. Então quando fala que não vai mudar nada, vai acabar em pizza, vai mudar muita coisa. Saindo Casares, Muricy Ramalho e Milton Cruz também, já tem gente dizendo que o Crespo não se sustenta no cargo do São Paulo por ele não ter sido contratado pelo vice-presidente do Casares ou por quem quer que fique no time do tricolor. O próprio Casares ficando, o Crespo ele seria mais ou menos um bode expiatório. Sabe aquele cara que você fala, peraí, preciso dar uma resposta imediata agora. O Casares ficando, pode demitir o Crespo também, porque os resultados eles não são nada agradáveis. O Crespo, por sua vez, identificando horroroso trabalho que ele estava fazendo, o trabalho horrível, pífio, nojento que ele estava fazendo no São Paulo, um Crespo irreconhecível, teimoso, turrão, retranqueiro e medroso. Ele agora faz algumas mudanças no time de São Paulo que foram assim de um alívio total. Então assim, hoje, apurando as notícias do São Paulo, vi lá que o Crespo, Caleri foi para o banco de reservas. Poxa, não é, nossa, chegou aí o Haaland. Não é o caso também, o Caleri não está 100% fisicamente e não tem nada a ver com o Crespo, o Caleri ir para o banco ou não. É a parte física do Caleri, até porque o Crespo gosta dele. Por coincidência, naquela primeira passagem do Crespo no São Paulo em 2021, o Crespo também não utilizava o Caleri com a prerrogativa de que o Caleri não estaria 100% fisicamente. Então o Crespo não usava o Caleri e hoje também não usa o Caleri e usa um cara igual o Tapia, que é um desrespeito com a história do São Paulino, nada contra o Tapia, mas não tem cabimento nenhum, né? Você não usa o Caleri quando tá 100%, mas usa o Tapia. O Rogério Ceni, quando assume o São Paulo depois do Crespo, ele coloca o Caleri pra jogar, e o Caleri é o melhor jogador da trajetória do Rogério Ceni no São Paulo. Poucos caras brilharam com o Rogério. Um deles foi o
Patrick Pantera, o Igor Vinícius puxava contra-ataque, mas quem resolvia os jogos era o Caleri. Era o Caleri, o jogador do Rogério Ceni. Então o Crespo não utilizava o Caleri, Rogério Ceni entrou e utilizou. Agora o Caleri, de novo, ele passa a ser uma figura de pressão pro Crespo, que não utiliza o jogador. Então o Crespo coloca o cara no banco de reservas, ele relaciona o Caleri para encarar o São Bernardo. Mas as mudanças não são essas. Mudança é Arboleda volta pro time, jogador que tinha saído do time do São Paulo de maneira inexplicável e bizarra, com a única desculpa de que não tinha treinado 2 treinos, perdão. Ele chegou atrasado, voltando das férias, ele não tem punição porque ele combinou com o São Paulo, mas o Crespo está no seu direito, porque o Arboleda, pelo menos, ele fala, peraí, treinei 4 vezes com o time, o Arboleda treinou só 2, ele vai esquentar o banquinho sim. Tudo bem, passou, tomamos uma goleada vexatória do Mirassol, vexatória, nada vai apagar o vexame que foi o Mirassol e essa derrota do São Paulo. O Mirassol ontem, ele perde o jogo. Ele perde para um time chamado Primavera, de São Paulo. O Mirassol toma 3-1 do Primavera. E esse gol que o Mirassol fez foi uma lambança do goleiro com o zagueiro do Primavera. Então era para ser goleada do Primavera contra o Mirassol, que pegou o São Paulo e goleou 3-0. Então o Crespo, ele barrou ali o ridículo. Ele beirou o vexame. Ele beirou, assim, o escárnio de um técnico dos piores do mundo. E ele não é esse cara. O Crespo é um gigante do futebol, né? Diferente de você olhar pro Carpini, com todo respeito, aos meu dia, com todo respeito, e você fala, quem você foi no futebol? Foi ninguém. O Crespo não. O Crespo, ele foi um gigante do futebol. Então hoje ele sabe o caminho das pedras. Ele sabe como ganhar um jogo, ele sabe o que tá fazendo de errado. E aí agora ele trazendo o Arboleda pro time do São Paulo, devolvendo o jogador para aquela zaga que virou uma farinha, aquela zaga toda vazada de Ferrarese e Alan Franco e Cédric Soares, aquela balbúrdia, aquela patifaria. Hoje ele traz o Arboleda de volta pro time de São Paulo e pelo menos resolve a zaga que virou um lixo no último jogo. E o Igor Felisberto, cara da equipe de base do Tricolor, lateral direito, que é de seleção brasileira das categorias dele, da idade dele, que é um jogador com J maiúsculo, um baita jogador. O Igor Felisberto, inclusive, em alguns momentos, ele jogou mais do que o Mike na equipe de base, tá? É que o Igor Felisberto, ele é bem mais jovem do que o Mike. O Mike fez 22, né, ontem. E o Igor Felisberto, acho que não tá com 18 agora. Então, 4 anos nessa fase da vida é muita coisa. É diferente de um cara de 22 e um de 26. Ali você mal vê diferença. Agora, na idade que tem Igor Felisberto e Mike, 4 anos é muita diferença. Então, o Crespo agora relaciona Igor Felisberto pra ir pro jogo também. Deve jogar aquele improdutivo e horroroso do Cédric? Sim, mas pelo menos o Igor Felisberto vai fazer sombra ali e pode ser que entre, porque o Mike, que não perdeu a vaga coisa nenhuma, ele está suspenso porque ele foi expulso contra o Mirassol. Então o Crespo só de trazer o Igor Felisberto já é uma novidade melhor. Arboleda é excelente, Caleri no banco é excelente, mas ele trouxe o Felisberto. Agora, a outra mudança que eu fiquei sabendo é que o Pablo Maia volta pro time de São Paulo e desbanca o Alisson, que ali também é uma coisa inacreditável, né? Mas o Crespo, ele pode colocar apenas 2 volantes, sendo eles o Marcos Antônio e também o Bobadilha. Aí não jogaria nem Alisson nem Pablo Maia, porque quem volta é Lucas Moura. Lucas Moura é de novo relacionado para o São Paulo e deve entrar hoje, tudo correndo de acordo com as notícias e com as apurações. Lucas Moura deve ser titular do time do São Paulo. O Lucas jogar de titular não é uma questão que, poxa, o São Paulo melhora. Não, não é isso não. O Lucas ser titular do São Paulo é a afirmação de que o Lucas voltou, é a afirmação de que o Lucas está pronto para jogar. Ele pode estar sem ritmo, ele pode ser o pior em campo, mas ele merece ser o pior em campo jogando para ganhar o ritmo de volta. O São Paulo não vai ser o São Paulo esse ano sem o seu melhor jogador. Então o São Paulo, ele tem hoje um Lucas Moura que não joga porque não tá com o físico ideal, tem que jogar e ganhar o físico ideal. O São Paulo, ele tem o Marcos Antônio, que tá o Flamengo batendo a porta para tentar levar, sabe? O Arboleda vira banco, os melhores jogadores do São Paulo, não tem cabimento o que tá acontecendo. Todo time que você vê por aí tá com seus melhores em campo, o nosso tá tudo retalhado. Então hoje o Crespo se liga na ideia, ele percebe o erro grave dele e ele coloca a Arboleda. Outra informação que eu tenho é que o time do São Paulo, ele deve mudar o sistema de 3 zagueiros. Então Arboleda e mais um. Pode ser o Tolói,
Pode ser o Sabino, o Alan Franco, o Ferrarese, qualquer um, junto com o Arboleda. E isso fica perfeito e muda o sistema de 3 zagueiros que muito provavelmente o Crespo vai abrir mão hoje. E abrindo mão, ele faz um golaço, né? Hoje, o São Paulo colocando com o Crespo, colocando Arboleda, colocando Lucas Moura, jogando apenas com 2 zagueiros, Marcos Antônio e Bobadilha de volantes, o Crespo pode tomar uma goleada de 10-0 que ele não vai ter culpa, porque ele entrou com o que ele tem de melhor. Outra novidade não menos importante, pra mim também impacta muito, é que o Ferreirinha também volta para o time titular. O Crespo cometeu a bizarrice de tirar o Ferreirinha contra o Mirassol, a bizarrice do Arboleda, a bizarrice aí do Pablo Maia, não teve cabimento nenhum que ele fez, foi a pior coisa do mundo. A bizarrice do Mike no banco do Cedric. Tudo de errado o Crespo fez. E agora tá arrumando aos pouquinhos, né? Então o Cedric pode até continuar numa linha de 4 zagueiros ali, com 2 zagueiros apenas. E aí o Cedric, ele seria aquele cara pela direita. Acho que ele não pode nem pôr a camisa do São Paulo. Mas menos mal, ele não pode ser ala. Ele tem que ser um cara defensivo ali, né? Tentando alguma coisa. Apesar que ele é morto, ele não consegue marcar. Mas ele talvez ele possa ser menos triste, jogando como uma linha de 4 ali, sem ter que ser ala e cruzar uma bola na frente, que ele não sabe jogar futebol. Ele não tem familiaridade nenhuma com a bola, essa que é a verdade. Mas enfim, lá na frente, tendo o Marcos Antônio e o Bobadilha, com o Lucas Moura articulando e o Ferreirinha junto, o São Paulo ganha uma leveza impressionante. O São Paulo tem Marcos Antônio, Lucas Moura e o próprio Ferreirinha para dar leveza, habilidade, drible e visão de jogo pro time do Tricolor. Então a coisa fica muito boa. Pensando por esse lado, o Crespo tá de parabéns. Então eu sou o primeiro a vir aqui criticar e peço até fora Crespo, se mantiver. Entrou de novo com 3 zagueiros e 3 volantes, é fora Crespo sem a bola rolar. Não precisa a bola rolar. Pode tá 0-0. Entrou 3 zagueiros, 3 volantes, pra mim é fora Crespo. Não tem meio termo. É fora Crespo, podia ser fora Tele Santana. Tá com medo? Tá com medo, vai pra casa. Não sabe o tamanho do São Paulo? Vai treinar o Alavés, vai treinar o Girona. Não conhece o São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, não é 3 zagueiros e 3 volantes, suma. Agora, se hoje ele colocar o 4-3-3 ali, que é o que tá se desenhando, ou 4-4-2, que é o que tá mais provável, já tirando 3 zagueiros e tirando inclusive 3 volantes, é uma mudança drástica e ainda coloca a velocidade devida no time. O São Bernardo não é parâmetro. O São Paulo pode hoje mudar a tática, ganhar de 4-0 e pronto. Agora, o que é parâmetro? É continuar com a tática vencedora, não ficar com medo da própria sombra, jogar com o São Paulo Futebol Clube o jogo. Perca jogando o jogo, que não pode não jogar o jogo, como fez contra o Flamengo, como fez agora aí contra o Mirassol. Não joga o jogo, perde, toma goleada e fica por isso mesmo. Não passará, não vai ficar. Então hoje o Crespo está de parabéns, se confirmadas as mudanças que ele fez aí no São Paulo, e tomara que o São Paulo performe hoje, que tá precisando de vitória de verdade. O São Paulo contratou o Lucas Ramon, lateral direito que veio do Mirassol também, e o cara não chega, né? Porque o Lucas Ramon ele nem vai jogar mais pelo Mirassol, só que o São Paulo tem com ele apenas um pré-contrato. Pré-contrato porque o cara acaba o contrato dele lá em março com o time do Mirassol, e então ele não pode vir para o São Paulo antes de março, por força contratual. O Mirassol segurou o cara e falou: São Paulo, quero compensação financeira, jogador e coisa e tal. O São Paulo ofereceu o Luan, o Mirassol não quis, então o São Paulo também opta por não gastar essa grana a mais. O São Paulo tá segurando para fazer grandes contratações daqui a pouco. Então ele quer esperar o dia de amanhã, né, a tarde de amanhã, para ver como é que ficará a situação do presidente Júlio Casares, se ele vai continuar, se ele não vai. Ele continuando, o São Paulo vai para o mercado buscar os reforços. O Crespo pediu 5. Ele saindo, o São Paulo irá para o mercado buscar os reforços mesmo. E aí talvez não seja com o técnico Hernan Crespo. A coisa ficou por aí. O São Paulo, ele olha e faz uma sondagem e agora está muito próximo de trazer um jogador chamado Julián Fernandes, que tem 21 anos. É um argentino que está jogando hoje lá no futebol dos Estados Unidos, no New York, lá do New York City dos Estados Unidos. Ele é ponta direita. Isso daqui é muito importante falar. O cara é ponta direita de verdade. Julián Fernandes, atacante argentino de 21 anos, que participou sempre das seleções da categoria de base da seleção argentina. Então ele está lá no New York City, um polo de futebol muito menor, né, que joga lá nos Estados Unidos. Pouca gente se importa com o futebol dos Estados Unidos. Os próprios americanos pouco se importam com o soccer, né, com o futebol deles lá. Então eles não estão nem aí se o jogador é assim assado. E o São Paulo foi lá tentar contratar. Ele tem um valor de
de mercado até que relativamente alto, né? O valor dele de mercado, não é a multa rescisória, mas um valor de mercado é de 4 milhões de euros. Isso quer dizer o quê? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Dá uns 24 para 25 milhões de reais ali, considerando o euro vezes 6. Então, não é um jogador tão absurdamente caro se ele for muito bom. Ele tem 21 anos e o São Paulo, claro que não pode pagar essa grana. Talvez a metade disso. Mas o São Paulo quer pegar empréstimo e colocar a cláusula de opção de compra. Esse jogador, o Julián Fernandes, é muito interessante por alguns aspectos. Primeiro, porque ele é um cara do 1 contra 1. Ele é o cara que pega a bola, realmente ele cai pra cima do marcador e ele tem o drible como uma grande característica. Então isso faz com que ele seja um ótimo jogador. Ele é canhoto, bate com a perna esquerda. O Ferreirinha é o nosso destro e o Luca também é destro. Ambos jogam na ponta esquerda, perninha invertida. Robin Ribéry, o Ferreirinha é o Ribéry. Ele é destro, vem no drible, um drible exageradamente excelente, falta um pouco de tomada de decisão melhor pro Ferreirinha, mas assim, independente da tomada de decisão, é um dos melhores jogadores do São Paulo de maneira tranquila. Ele joga a bola e a característica do Ferreirinha de ser um cara agudo, incisivo, um cara que não se esconde do jogo, tal qual o Marcos Antônio, ele tenta o tempo inteiro e isso torna ele um cara de muito valor, porque o São Paulo tem muitos preguiçosos, indolentes, vagabundos e medrosos. Tendo o Ferreirinha, é um alento. E o rapaz, o Julián Fernandes, também tem essa característica. É um cara que pouco se esconde do jogo e ele quer jogo o tempo inteiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importantíssimo é que o próprio Crespo pediu o jogador. Então, se o Crespo pediu, quer dizer que o Crespo vai utilizar. Não é um jogador que viria pro São Paulo com um baita de um esforço para esquentar o banco de reservas e nunca mais jogar, né? Então, o Crespo pediu, deu aval, falou, ó, quero o cara, e o São Paulo foi para cima, consultou o New York City, consultou o staff do jogador e já está preparando uma proposta, mas o São Paulo tá ali naquele campo de tentar o empréstimo do jogador antes para depois efetivar a contratação em definitivo, caso ele consiga bater as metas. E aí é top, não é verdade? Mudanças e mais mudanças no São Paulo para hoje e eu espero que tudo dê certo. Você também, não é verdade? Dá certo aí. E se você curtiu esse vídeo, chega nesse like, porque o vídeo de hoje foi esse e vamos junto, beleza? Então, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!